Amém, glória a Deus. Poder sentar. Amém, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, lá no comecinho. Nós vamos ver capítulo 37, Gênesis 37. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Gênesis capítulo 37. Diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má forma deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhes disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiar ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou a seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Até aqui no momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco, nos fortalece, nos reveste, nos dá do teu conhecimento, da tua sabedoria, Pai, nesta noite preciosa que estamos diante de ti, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Como você fica quando brota um sonho no seu coração, na sua mente? Quando vem aquela emoção de você poder vivenciar em um instante, enquanto imagina um grande projeto. Sabe aqueles negócios que às vezes a gente começa a pensar a respeito e na nossa mente nós conseguimos ver tudo dando certo, tudo prosperando, tudo acontecendo, aquele sonho
cada dia maior, isso tudo em fração de segundo, né? Assim, a gente consegue imaginar todas essas coisas acontecendo. No contexto aqui que nós estamos vendo, José, ele não teve apenas esse sonho que eu falei, um sonho que nós às vezes temos num sentido de desejo, de vontade. Não, José aqui ele teve um sonho que na verdade era uma revelação, era Deus mostrando através de um sonho literal o projeto dele para a vida de José. De imediato ele não sabia exatamente como seria. Ao contar aos seus irmãos, logo eles deduziram sobre reino, sobre governar sobre eles, quando ele vê o sonho dos feixes. Depois, quando ele tem o sonho que envolve o sol e a lua e estrelas, o pai dele também já teve discernimento, apesar de não entender. Disse: isso é muito estranho, que sonho é esse que Deus te deu? Será que eu, a sua mãe, seus irmãos, vamos nos prostrar diante do Senhor? Então, naquele momento que Deus está revelando o propósito dele para José, eu quero chamar, não de sonho exatamente, mas de revelação de propósito de Deus sobre a vida de José. Deus começa a entregar a José aquilo que ele desejava para a vida dele. Toda pessoa que vem ao mundo, ela precisa entender, nós precisamos compreender que todos nós viemos com um propósito. Deus tem um propósito para cada vida que Ele permite que nasça nesse mundo. Apesar de que nem todos cumprem este propósito. Deus coloca mas a pessoa decide viver o seu próprio. Não querer viver o propósito de Deus. Não era assim com José. Ele começa a contar seus sonhos, ou o propósito de Deus para a vida dele, para aqueles que eram mais próximos, para os seus irmãos, para o seu pai. Ele começa a dividir com aquelas pessoas aquilo que Deus estava revelando sobre a vida deles. O interessante é que, ao contar, nós vimos aqui no início do texto que os irmãos deles já não eram muito chegados a ele, já ardiam em ciúme, por causa do carinho que Jacó tinha com José. Então eles já eram enciumados. Quando José começa a falar o propósito de Deus para a vida dele, eles começam a ficar enraivecidos por causa daquele projeto que Deus tem para a vida de José. No entanto, nós precisamos ver que os irmãos e até mesmo o pai de José, eles não compreenderam que o fato de Deus ter um propósito para José, aquele propósito que ele tinha para ele, iria abençoar a todos. Deus escolheu José até para ser uma tipologia de Cristo, ou seja, um tipo de Cristo. Aquilo que José fez no seu ministério, na sua vida, cumprindo o propósito de Deus, estava anunciando o que Jesus viria fazer pela humanidade. Quando José começa a contar e os irmãos começam a arder mais em ciúmes ainda, eles tentam atrapalhar o projeto de Deus na vida de José. Como? Vendendo. A princípio, eles tinham um desejo mesmo, era de matar. Eles tinham na sua mente: se ele não estiver vivo, não tem como aquele sonho se realizar. Mas dentro daquele propósito maligno dos irmãos de José, de aniquilar com sua vida, Deus age para que um dos irmãos dê uma ideia de dizer: não, olha, vamos colocar ele aqui nessa cisterna, que o propósito dele na verdade era livrar José.
Mas os irmãos disseram, já que nós não vamos matar, viram lá uma caravana de ismaelitas, e disseram, vamos vendê-lo. A gente não mata, mas a gente vai ter lucro com ele. Então vendeu José, e esses levaram José para o Egito. Ele foi conduzido para lá. Os irmãos de José estavam sendo usados pelo inimigo com o propósito de tentar impedir com que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Mas aqui nós tiramos a nossa primeira lição desta mensagem. Quanto mais o inimigo age, mais ele nos conduz para o propósito de Deus para a nossa vida. Os irmãos de José imaginavam que eles estavam enviando José para longe, mas na verdade eles estavam enviando José para próximo do propósito que Deus tinha para a vida dele. Quando nós começamos a imaginar tudo isso que aconteceu, parece até uma maneira estranha das coisas acontecerem. Mas a verdade é que Deus estava no controle de tudo aquilo que estava acontecendo. José estava sendo vendido, não parecia ser uma ação de Deus, e realmente não era. Mas Deus estava usando aquela ação maligna para levar José até o local onde ele iria cumprir o seu propósito. O interessante é que José, ele sai vendido. Quando chega lá na feira de escravos, ele é comprado por um chefe do exército de Faraó. Mas ao ir para a casa desse chefe, a bênção de Deus estava sobre ele. E este homem começa a prosperar. E não demorou para que ele colocasse José sobre todos os seus bens, para tomar conta de tudo. Aí o maligno, mais uma vez, coloca um propósito de distanciamento de José daquilo que Deus tinha. Imaginando, vou colocar José para longe. Ele está muito perto de Faraó. Ele já é um funcionário bem sucedido de um comandante do exército de Faraó. Vamos colocar ele para mais distante. E aí a mulher de Potifar cria uma calúnia e José vai parar no presídio onde ficavam os prisioneiros do rei, em um calabouço. Aparentemente esquecido, distante daqueles sonhos. Imagina, o sonho era seus irmãos se prostrando diante dele. Agora ele está distante dos irmãos e a situação a cada dia indo de mal a pior. Não parecia que ele estava caminhando para um grande projeto. Pelo contrário, ele poderia simplesmente dizer que a vida dele era um fracasso, que nada dava certo. Você já viu alguém falando, nada dá certo na minha vida? Cada dia é pior. Não tem pessoas dizendo isso por aí? Tudo que eu faço não dá certo. E na verdade as coisas que parecem que não estão dando certo, se esta pessoa não falasse essas coisas, seriam exatamente elas que iriam levar a pessoa para o sucesso do propósito divino sobre a vida deles. Então José, ali no calabouço, ele tem contato com duas pessoas que não eram bem vistas do rei. Não é interessante, nós que já sabemos o fim da história, saber que por uma delas, ele chegou até Faraó, mas ele foi colocado, imagine, no início ele foi colocado na casa de alguém bem visto por Faraó. Dali ele sai para um local onde as pessoas mal vistas por Faraó estavam. Por quê? Porque ali ficavam os prisioneiros do rei. E aí de repente ele está ali diante de um padeiro e um copeiro que estavam ali porque desagradaram o rei.
Mas interessante que tudo que José podia fazer era se deixar ser usado por Deus. Deus tinha dado a ele um dom, um talento, ele tinha sonhos e ele interpretava esses sonhos. Mas imagine, a confiança e a fé que José tinha que aquilo vinha de Deus era tamanha, que depois esses dois homens têm sonhos, e José interpreta com plena confiança de que aquela interpretação era verdadeira. Agora me diga, de onde José tirou esta confiança? Se o próprio sonho dele parecia estar dando tudo errado. Veja que a fé não tem a ver com as coisas certas que estão acontecendo aparentemente. José poderia ter dito para aquele copeiro, para aquele padeiro, ter dito absolutamente nada. Isso é um sonho, apenas. Porque ele poderia pensar, como que eu vou ousar revelar o sonho desses dois? Se um dia eu contei os meus, e não deu foi nada. Onde eu estou? No fracasso. Uma pessoa que não tinha um só parente naquele país. O seu dono, porque ele é escravo, havia lançado ele ali. Então ele não tinha ninguém por ele, aparentemente. Mas ele pertencia ao propósito de Deus. Veja a importância de nós sermos comprados pelo sangue de Jesus. Quando nós somos comprados pelo sangue de Jesus, nós pertencemos a Ele. E uma vez que nós pertencemos a Ele, nós somos parte do projeto dEle. Então José estava ali aparentemente esquecido. Porém, Deus estava com ele. Em determinado momento, ele usa aquilo que Deus havia dado por fé, porque ele não poderia dizer, eu revelei, eu contei, eu tive discernimento e aconteceu, porque com ele não aconteceu. Mas ele, por fé, ele diz para aquele padeiro, não uma boa notícia, mas ele disse que o sonho dele tinha a ver com que ele seria decapitado pelo rei. E assim aconteceu. E o sonho do copeiro, ele disse que ele seria restituído a servir na mesa do rei. E também aconteceu. E ele havia falado para este copeiro que quando acontecesse, ele lembrasse dele perante o faraó. Mas passou-se muitos anos e o copeiro não lembrou dele. Mas por que o copeiro não lembrou? Porque não era momento. Se lembrasse dele, o máximo que podia acontecer era ele ser tirado daquele calabouço e continuar sendo escravo. Deus tem um tempo certo para as coisas acontecerem na nossa vida. Eu sei que algumas vezes nós ficamos desejosos que essas coisas aconteçam de forma imediata, mas Deus tem o seu tempo, porque, queridos, esses dias eu pregando aqui, eu falei, nós não buscamos Deus para Ele realizar o nosso projeto, nós nos entregamos a Deus para que Deus realize o projeto dEle na nossa vida. E se o projeto é dEle, o tempo é dEle. Se o projeto é dEle, é Ele que está nos conduzindo. Ainda que em algum momento pareça que aquele projeto está dando errado, não creia. Porque nada que Deus faz dá errado. Tudo que Deus faz dá certo, mesmo quando aparentemente está completamente dando errado. E certo dia, Faraó tem um sonho. Ele tem um sonho lá sobre vacas magras, vacas gordas, sobre espigas cheias, né? E espigas ressequidas. E ele fica perturbado com aquele sonho.
Agora sim, chegou o momento de Deus fazer com que o copeiro lembrasse do que aconteceu com ele. Então ele traz a Faraó que quando ele estava preso, ele sonhou e que aquele homem que estava ali interpretou o sonho e aconteceu exatamente como ele falou. E então o Faraó manda chamá-lo. E ele interpreta o sonho de Faraó de uma maneira tão satisfatória que ele é colocado como o segundo homem mais poderoso do Egito. Agora observe que tem algo que está acontecendo durante toda esta história. Quando Deus diz para José o que faria sobre a vida dele, Deus disse como? Através de quê? Diga, de um sonho. Por que não dizer 2 sonhos? Aquele foi um dom, um talento que Deus deu para José. Como foi que José foi colocado como governador do Egito? Foi através da sua habilidade de trabalho? Foi através da sua formação? Não, ele foi colocado no posto que Deus disse que ele estaria, com um propósito específico, através do dom que Deus havia dado a ele. Ele recebe com sonhos, e ele chega ao propósito revelando ou discernindo sonhos. Ele trabalha dentro daquele dom, daquele propósito que Deus tinha com ele, do início ao fim. Agora, quando nós observamos que José se torna o governador, e que vem os 7 anos de fartura, e que ele recebe orientação de Deus, para que aquela colheita fosse guardada, e por causa daquela colheita guardada, armazenada, os próximos 7 anos de seca, José fez o Egito prosperar. O Egito se tornou a maior potência do mundo existente, ou conhecido da época, num período de escassez. Este é um ponto que nós precisamos observar, que no período de escassez, na verdade, todo mundo imagina derrota e miséria, mas para os filhos de Deus é tempo de prosperidade. As pessoas estão às vezes indo aos mercados e vendo os preços alterando, e tem falado coisas que não deveria falar, tem atraído coisas para si, tem se lançado debaixo daqueles que podem ser vitimados por uma crise, quando na verdade nós precisamos observar, aparentemente tem uma crise, e quando nós olhamos dentro da Bíblia, nos período de crise, Deus fez, por exemplo, muitos homens dele prosperar. Foi em tempo de crise. E nós precisamos observar que Deus, Ele quer nos fazer avançar em todas as áreas da nossa vida, mas para isso é preciso que nós mantenhamos o nosso relacionamento com Ele, independente de qualquer circunstância. Quando José é perguntado pelo faraó se ele interpretava sonhos, ele disse: eu não, mas o Espírito de Deus que habita em mim. O meu Deus faz isso. Então, em um tempo de dor, um tempo de luta, mas ele continuava relacionando-se com Deus, independente do que estava acontecendo com ele. Nos momentos de luta, de crise, de adversidade, muitas vezes, as pessoas são tentadas a abrir mão de tudo. E o pior, abrir mão do seu relacionamento com Deus. Se é justamente através desse relacionamento que o escape vem
que a vitória vem, que a prosperidade vem, que a bênção vem, é através do relacionamento com Deus. Quanto mais parece que está distante, mais próximo está, quando nós olhamos para a Bíblia. Até quando nós olhamos para o nosso Redentor, o período onde Jesus estava mais próximo da sua grande vitória, era quando ele estava na cruz. Aparentemente um período de derrota, o mundo via como derrota, o diabo via como derrota, mas Deus via como a maior vitória na face da terra. E de fato foi, quando ele morre naquela cruz, ele crava naquela cruz os pecados da humanidade. E ao terceiro dia ele ressuscita para dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então tempos onde alguém pode olhar para um lado, olhar para outro e não ver saída. Não há nada, não há nenhuma situação que possa impedir de alguém ter um relacionamento com Deus. Com Deus você fala mesmo sem falar. Você pode relacionar-se com Deus apenas no Espírito. Não interessa se alguém está livre fisicamente ou aprisionado como José, o Espírito de Deus não é aprisionado, não tem como. Ele está ali sempre presente. Então na nossa vida, nós precisamos compreender que em meio a circunstâncias e situações difíceis, o Espírito de Deus está sobre nós. Um tempo de vitória está sendo liberado sobre a nossa vida. Um tempo de bênção, um tempo de prosperidade. E nós precisamos nos manter firmes, porque a Bíblia diz que aquela alma que desanima, o Espírito de Deus não tem prazer nela. Nós não podemos desanimar, queridos, ainda que tudo contribua para o desânimo, ainda que pareça que não está acontecendo nada, saiba, está porque Deus está agindo. Quando Deus age, que Ele traz a grande vitória, não resta dúvida de que aquela vitória veio do Senhor. Aonde que se vê alguém ser tirado de uma condição de prisioneiro do rei para tornar-se governador? E por qual motivo? Você já observou o tamanho da ação de Deus nesse negócio? Seria lógico que o rei dissesse assim: muito bem, como é que nós vamos fazer? Ele dissesse: então tá bom, nós vamos fazer. Depois que vier esses 7 anos de fartura, se realmente vier os 7 anos de sequidão, então eu vou te dar alguma coisa, vou promover você. Mas naquele momento ele foi impactado de forma tão grande pelo Espírito de Deus, que o faraó tira o anel do seu dedo de forma imediata, e sem que nada daquilo ainda acontecesse, ele institui José o responsável por aquela terra. Deus está movendo corações a seu favor. Mantenha o seu relacionamento com Deus e saiba que os corações, quem quebranta é Ele. É Ele que move os corações, é Ele que move as pessoas, é Ele que conduz. Tudo que nós precisamos fazer, manter o nosso relacionamento com Ele. Ah, mas minha família não quer saber de Jesus,
mantenha um relacionamento com Ele. Porque minha esposa, porque meu esposo, meu filho, minha mãe, mantenha um relacionamento com Deus. Ninguém é convencido intelectualmente, mas Deus, Ele convence lá na alma, no espírito. Ele tem poder para isso. Quantas pregações Paulo ouviu? Quando Estevão foi apedrejado, se nós tivéssemos acesso apenas à explanação que Estevão deu no dia da sua morte, já seria o suficiente para a gente compreender todo o projeto de Deus. Isso em uma pregação que Estevão fez diante da morte. Sabe quem estava ouvindo esta pregação do início ao fim? Paulo. Mas ele não se converteu. Coração endurecido, mas um dia ele indo para Damasco, ele não ouve apenas uma pregação, ele não ouve uma explanação, ele não ouve algo ao seu intelecto, ele vê o próprio Cristo. E a sua alma é plenamente convencida e convertida, porque a ação de Deus estava sobre a vida dele. Então, queridos, este familiar, este parente, esta cidade, ela não tem como resistir a Deus. Tudo que nós precisamos fazer é clamar para que Deus cada dia mais se apresente para eles. Cada dia mais Deus seja esclarecido sobre a mente de cada um deles e que o espírito deles sejam tocados pelo Espírito de Deus. Talvez hoje nós estejamos procurando as vidas para aceitar Jesus. Quando o Espírito de Deus se manifesta sobre estas vidas, são elas que nos procurarão para confessar Jesus. Se prepare para um tempo onde nós seremos procurados. Alguém vai te procurar porque sabe que você é cristã e vai dizer o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Pessoas nos procurarão para dizer: ore por mim, eu sinto que estou perecendo, mas eu não quero, e nós estaremos lá orando por estas pessoas. Deus está trazendo um tempo de quebrantamento sobre esta cidade, sobre esse estado, sobre esta nação. Deus está trazendo um tempo aonde os corações o desejarão. E tudo isso em resposta a orações e a clamores que a igreja do Senhor tem feito há séculos. Toda vez que nós orarmos, precisamos crer que Deus ouve e que Ele responde a seu tempo. Oramos por esta cidade, Deus vai responder. Oramos pelo nosso familiar, Deus vai responder. Só não desista, só não desanime, ainda que a vontade bata. Quando alguém imaginar assim, fulano é impossível, eu já tentei de tudo, saiba, está bem pertinho. Está bem pertinho, porque o nosso Deus é Deus do impossível. É quando se torna impossível para nós, é que se torna facinho para Deus. Acredite, Deus está fazendo um mover sobrenatural nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa cidade. Algo extraordinário e sobrenatural da parte de Deus está acontecendo. Prepare-se para receber, prepare-se para se alegrar. Vivemos às vezes um tempo dizendo: Senhor, traz pessoas para cultuar conosco, para encher esse salão. Mas está chegando um tempo, e um tempo muito breve, em que a preocupação será: Senhor, aonde nós vamos botar tanta gente? É um tempo que está chegando. Tem muita oração semeada,
tem muito relacionamento com Deus envolvido. Deus, Ele nos surpreende no momento onde nós pensamos que é a nossa maior adversidade. Quando alguém imagina, a adversidade chegou, para onde eu vou, o que faço, é justamente o tempo aonde a manifestação de Deus está vindo sobre a nossa vida. Acredite, tempo de abundância está sobre a nossa vida. Não olhe para o que os governos dizem, nem para o que a oposição diz. Olhe para o que Deus diz. O que é que Deus tem revelado para você? O que é que Deus tem te prometido? O que é que a palavra de Deus diz para aqueles que são fiéis? É nisso que nós precisamos colocar a nossa fé, a nossa expectativa. Alguém pode olhar os preços das coisas e dizer assim: ah, tal coisa está caro. Queridos, não existe nada caro para quem tem como comprar. E não existe nada barato para quem não tem como comprar. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele provê para nós, se tiver tudo barato, e Ele provê para nós se tiver tudo caro. Só não pode deixar que o medo e o temor batam na sua porta. Não deixe que alguém diga assim: olha, esse salário, às vezes um salário igual ao seu, e um seu colega de trabalho diz: eu recebo o meu salário, não dá para nada. Você vai dizer: o seu não, mas o meu dá para bastante coisa, porque meu Deus multiplica. O meu salário, ele adora o Senhor. A minha renda adora o Senhor. Então não aceite que aquilo que vem sobre aquele que não adora, venha sobre a sua vida. Alguém pode receber lá o mesmo tanto que você, mas ele não santifica a vida dele no altar, ele não tem relacionamento com Deus. Então o inimigo das nossas almas, ele consegue roubar, tirar desta pessoa facilmente. Mas o seu está protegido, o seu dinheiro é santificado, é abençoado. Toda vez que nós adoramos a Deus com nossos recursos, nós automaticamente adentramos dentro do princípio da palavra de Deus, da bênção dele sobre a nossa vida. Então isso é o que nos interessa, não é o que os outros estão dizendo. Realmente o deles não vai dar para nada, porque eles mesmos estão dizendo que não, mas o seu vai. O seu vai ser multiplicado. Nós vivemos por fé. E nós temos fé em um Deus que faz coisas extraordinárias. É um Deus que alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. Nós precisamos crer que as nossas despesas, aquela de mercado, ela não vai se acabar rápido. O milagre nos armários, você vai abrir, vai usar e lá vai continuar cheio. A geladeira, você vai usar o que está lá dentro e vai continuar cheio. E ouso a falar, o dinheiro da sua conta, você vai sacar e ele vai continuar lá. Um tempo de milagres está sobre a vida do povo de Deus, e nós precisamos crer nisso. Tempo de milagres, de abundância, que Deus tem sobre a vida daqueles que têm mantido o seu relacionamento de fé com Ele. É isso que Deus está falando sobre nós. Não tenha medo. Não tema o pavor. Porque às vezes o inimigo, ele traz uma visão das coisas que é apavorante. Mas nós precisamos tirar o olhar desta visão e colocar nosso olhar em Deus.
Vejamos José lá no calabouço. Ele mantém a visão dele em Deus. Pouco tempo depois, ele estava como carcereiro ali. Ele não olhou o ambiente. Como dissesse, Deus me abandonou. Ele disse, eu estou aqui, Deus está comigo. E se Deus está comigo, eu vou achar graça diante de alguém aqui nessa circunstância. E logo ele foi colocado como carcereiro naquele lugar. Então veja que todo lugar que ele passou, ele assumiu liderança. Ele foi escravo na casa de Potifar, pouco tempo depois ele estava como líder. Ele foi para o calabouço, mesmo naquele ambiente de escassez, ele foi líder. Depois ele é colocado como governador, também líder, mas um líder bem treinado. Eu já falei aqui em outras pregações, José aprendeu a administrar a abundância na casa de Potifar e aprendeu a administrar a escassez no calabouço. Então ele estava um líder pronto. Deus o preparou em todas as situações. E é isso que ele está fazendo conosco, nos preparando em todas as situações. Porque o que ele tem para a nossa vida é tão grandioso que ele não pode entregar sem preparo. Nós precisamos estar preparados. Porque a bênção de Deus, ela está sobre a nossa vida. Ele está sobre nós. Se você crê, diga amém. Você que está aí cultuando conosco de forma online, escreva aí amém também. Receba esta bênção, esta vitória sobre a sua vida. Nós temos sido agraciados, né, por esta tecnologia. Nós temos aqui na nossa igreja hoje, aqui nesse exato momento, nós temos pessoas de Recife, pessoas, algumas vezes de São Paulo, pessoas de Sergipe e outros dos bairros aqui. Então nunca imagine que você está só no culto. Sempre tem um grupo de pessoas que está reunido em espírito juntamente conosco aqui. E nós precisamos nos conectar com este mover sobrenatural que Deus tem feito sobre a Igreja Apostólica Família Feliz. Se nós começarmos, e vamos começar, a relatar os milagres que Deus tem feito no nosso meio, milagres grandiosos, tremendos, e alguém pode olhar e imaginar que nada está acontecendo, mas no espiritual está, querido, está muito, acontecendo muito mesmo. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus por mais esta noite, apresentar ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque sabemos que cada oração, cada clamor, cada súplica está diante de Ti, e que ao seu tempo, Pai, tudo será respondido. Pai, nós apresentamos os projetos que o Senhor tem trazido ao nosso coração, nós apresentamos as visões que o Senhor tem revelado a nós, e sabemos, ó Pai, que algo tremendo está acontecendo. Também queremos apresentar, ó Pai, os dízimos, as ofertas, as primícias dos Teus filhos, e declarar, ó Pai, da Tua abundância, da Tua prosperidade, sobre a vida de cada um deles, sobre a nossa vida, para a glória do Teu nome, Pai. Que haja do Teu mover sobrenatural sobre cada vida, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Próximo domingo, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica, às 18h30, o nosso culto. Deixa eu levantar esse óculos, não, parecendo que eu estou ficando velho. Domingo à noite, às 18h30, nós temos o nosso culto da família. Amém? Que o Senhor Jesus nos conduza debaixo da Tua paz, da Tua proteção, que nos dê um final de semana abençoado. E que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.